Pour out the bubbles, we holding our liquor down. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get on my section, don't bother with lanes. I'm watching these buddies bounce. Fala galera, eu sou Danilo Santana. Eu sou Glória Santana. E tá começando esse podcast. Mais um episódio e dessa vez com um convidado super especial. Olha... Parece que é fã, Eu sou fã, muito fã. Inclusive... Não, espera, calma. Fernanda Moura, 27 anos, ela é formada em letras português. Essa é uma das profissões da Fernanda, né? Porque ela é multi, né, Fernanda? Seja muito bem-vindo, muito obrigada por você ter aceitado nosso convite. Boa noite, Danilo. Boa noite, Glória. Danilo aqui que já esteve na posição de entrevistado, agora tá na posição de entrevistador. Jogo virou aqui a partir de agora. Um prazer estar com a Glória também e para todo mundo que tá nos assistindo, porque assim, é um prazer a gente ter um podcast que fale somente de futebol, que é uma das nossas maiores paixões, né? Com certeza. Então, aproveitando aqui o gancho aqui, agradecer quem tá apoiando aqui a gente, quem tá apoiando esse podcast. O ASF Imports, Carlos Filho Fisioterapia, Ótica CG Frios e Congelados, a Gráfica Morrini, que é quem é responsável pela nossa arte, a Luz Consultoria, tá? Mais uma vez, obrigado. Estamos sentindo cheiro de novo patrocinador na área também, mas não vamos dar mais detalhes, mas... Sem spoiler. Provavelmente vamos, sem spoiler, mas vai ter mais. Você que quiser também apoiar aqui a gente, viu? A gente está disposto a conversar, tem espaços aqui para a gente estar alocando a sua marca e divulgar ela bem no meio do cenário esportivo, tá certo, galera? Sem mais delongas, Glória, vamos lá começar esse bate-papo aqui com a Fernanda. Eu queria dizer que eu tentarei ser o mais imparcial possível. E eu separei uma foto que eu tenho com a Fernanda. Eu lembro dessa foto, eu lembro. Será que dá pra ver? Ela chegou pra mim dizendo que fazia jornalismo, que Sim. Gostaria muito de tirar uma foto comigo. Depois eu olhei pro Danilo e fiquei tipo assim, meu Deus, eu tô virando famosa, tem gente pedindo pra tirar foto comigo. E aí ela ainda tava na época da pandemia, foi 2020, foi o final de 2020. 2021 já, né? Foi. Acho que era o início de 2021, quando tava começando ali a D-Liga. Então eu lembro bem desse dia que eu até fiquei, meu Deus, como assim uma foto comigo? Eu falei mesmo, porque assim, pra quem tá entrando nesse universo dos esportes, ainda mais sendo mulher, quando vê outras mulheres, se sente representada, assim, e sempre quando eu vejo as meninas, quando eu vejo as mulheres no jornalismo esportivo, eu me sinto muito representada. Inclusive, eu tô entrando nessa área agora, porque eu vi Fernanda, vi Stephanie, vi Pamela, vi Jade, enfim, muitas mulheres que estão entrando agora. E a Mércia, maravilhosa. Maravilhosa. Meu irmão não influencia não, né? Não, né? Tá jogador. Peraí, a gente fala de vocês. Calma, a gente fala de vocês. Depois a gente conversa aí, viu? Então, Fernando, pra começar, a gente já sabe a tua história, já conhece todo mundo, um pouco da tua convivência, né? Aí eu queria saber de ti, quando foi que o esporte surgiu na tua vida? Foi em 2008 com o Corinthians. Em 2008 o Corinthians foi pra Série B, né? E aí... E foi, né? Aí eu não era fã de futebol. Mas aí comecei a acompanhar, comecei a prestar um pouco mais de atenção do que era aquilo. Por que os homens gostavam tanto daquilo ali? O que era qual era o prazer que tinha em torcer pra 11 caras, né? Ali dentro de um campo e tudo mais. E eu fui tentar entender um pouco mais, e vi a garra, vi a determinação, vi a quantidade de torcedores que realmente davam a vida pelo aquele time. E eu falei, caraca, gostei desse time. Gostei. E ele já era das cores que eu gostava, um preto, um branco. Ah, por que tu não é torcedora do Vasco? Porque é pedir pra sofrer demais, né? A gente pede pra sofrer demais, né? A gente sofre com o Corinthians, sofre, mas quem é vascaíno sofre mais ainda. Oh, desculpa, a gente aqui na produção tem uma vascaína e ela sabe disso. Meu irmão também é. Relaxa. Então, assim, acompanha. Imagina aí, na final, ali, numa das semifinais, Vasco e Corinthians dentro de uma casa, 2 torcedores fanáticos naquela época. Mas, como eu falei, então veio tudo a partir do Corinthians, né? Então, a partir dele, eu comecei a gostar bastante de futebol, a me interessar pelo assunto, a discutir quando eu chegava com os meus amigos na mesa. Então, eu comecei a debater sobre isso, até que em 2015 o Darlan teve a brilhante ideia de criar o Futset. E dentro do Futset tinha um time chamado Laranja Mecânica.
esse time era o que eu torcia porque eu era laranja mecânica na Universidade Federal do Piauí, sim. porque era o melhor time de futsal. Nunca perdi. Olha, rapaz, era o melhor time de futsal. E aí eu era torcedora fanática do Laranja Mecânica. Todos os meus amigos jogavam no Laranja Mecânica. E eu também cheguei a jogar até, acho que pra representar o Laranja, eu acho que foi vôlei de areia. Eu não queria saber o que eu ia jogar. Eu queria jogar pelo Laranja Mecânica, né? E aí eu comecei a acompanhar o futsal por conta disso. Então comecei a acompanhar por conta do Laranja. Aí era primeiro no Parque dos Meus Filhos, depois passou lá pra aquela do Ronaldo, né? Que antigamente Na era verdade, a primeira foi em Timon. E foi, né? Foi Timon, a primeira dele foi em Timon. Aí depois veio pra cá. Aí foi pro CTA, foi pro Parque dos Meus Filhos, depois foi pro CTA. Pro CTA, justamente. E aí comecei a acompanhar. E em meados de 2019, no final ali de 2019 acontece a pandemia. E poxa, eu não acredito que não vai ter esse ano. No ano que eu falei que eu ia acompanhar, porque anunciaram que ia ser no de resenha, era um complexo mais perto de onde eu morava e tudo mais, aí chega a pandemia e não pode ter público. Aí eu falei, não, tá errado. Não pode. Comecei a discutir lá com o pessoal da internet que não podia fechar. Que fossem vender ingressos, mas que fossem ingressos limitados ou que tivesse uma área para todo mundo. Enfim, eu queria alguma forma de estar ali assistindo ao vivo, porque é diferente. É diferente você ver um jogo pela televisão, pelo YouTube e tá lá dentro para poder sentir aquilo dali. Imagina, em meados de 2019, um resenha Espartanos daquele, você assistindo pela televisão, não dava. Você tinha que estar lá para sentir a pressão do que era aquela atmosfera ali. E aí o Darlan fazendo uma live, anunciando que realmente não iria ter essa venda de ingressos, porque realmente tinham determinado e tudo mais. Aí eu comentei lá na live dizendo que os amantes do futebol choravam naquele momento. E ele me pediu para participar da live. Aí eu falei, meu Deus, deixa eu procurar uma camisa aqui agora, porque eu tava de pijama já, era à noite, e ele anunciando que no outro dia não podia mais ter pessoas. Aí eu entrei na live, ele também me fez as mesmas perguntas sobre o futebol, porque que eu me interessava e tudo mais. E assim que encerrou a live, eu recebo o convite da federação para ser chamada para ser comentarista. Eu juro que ainda bem que eu tava sentada, porque se eu não tivesse eu teria caído. Juro por Deus. Eu falei, meu Deus, eu vou ser comentarista. Aí fico na minha cabeça, mas é algo que eu já faço. Mas agora é pra todo mundo escutar. E se vier uma bomba? E se a galera não gostar? E se a galera começar a me excluir mais do que me acolher? Então, aceitei. Ele me passa teus dados e amanhã eu tô te esperando lá. Tá. E aí eu sei que o medo era muito grande. Porque até então eu não tinha me dado conta que eu ia ser a primeira comentarista mulher do Piauí. Até o momento isso não tinha passado pela minha cabeça, até porque eu via as repórteres, principalmente a Esté, atuando por aqui. E eu, por mim, não pegava essa referência na minha cabeça de jeito nenhum. E no sábado tava eu, Júlio Costa, Jairo, todo mundo lá na cabine de transmissão. E aí eu sei que eu conversava, o microfone estava muito aberto, então quando os meninos não baixavam, dava pra escutar a gente conversando lá atrás sobre futebol. Então o Júlio falava, ele já estava comentando, né? Eu tinha ido com a camisa do Laranja Mecânica, então não podia comentar. E aí eu conversava, Júlio, e por que esse jogador não faz assim? Por que esse técnico não faz assim? Tá vendo que a marcação tá muito aberta? E a galera escutava a minha voz lá atrás. Tipo assim, meu Deus, tem uma mulher dentro da cabine falando sobre isso, isso e isso. Rapaz, tipo assim, dá bem o microfone pra ela. Era esses tipos de comentários que a gente dava pra ver pelo YouTube. E aí, meu Deus, eu tô falando muito alto, mas era porque realmente estava muito aberto o som do microfone. E aí foi quando eu fui colocada à prova no segundo sábado. Segundo sábado, acho que foi até um jogo do Cavalo Paraguaio. Primeiro jogo do sábado. Eu tava extremamente nervosa. Era uma coisa que eu já fazia com meus amigos? Era, mas agora era pra ser transmitido pra todo mundo. E eu extremamente nervosa. Gelada que só eu. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E aí, muitas pessoas me tranquilizaram. Graças a Deus, consegui comentar o primeiro jogo. Depois do primeiro, aí foi só alegria. É só nervosismo da estreia mesmo, né? 27, tu também já chegou a comentar futebol de campo, né? Inclusive, eu lembro que no ano passado, em 2022, tu comentou o Campeonato Piauiense, né? Comentei o Campeonato Piauiense pelo Junto Esporte com a Gil Verona. Costa, então uma transmissão totalmente Só de feminino. mulheres. Isso, só eu mulheres. e a Gil Costa tivemos uma transmissão pelo Piauiense. Esse ano de 2023 eu não tive como estar com a Esporte Verona por conta de horários mesmo, mas não foi falta de convite. Um abraço para meus amigos também que sempre estão lá para me apoiar e de me receberem de braços abertos.
abertos. Metade do meu tempo era em casa e outra metade ou era no de resenha ou era lá no Lindolfo. Era um dos três. E cheguei a comentar uma Copa do Brasil. Foi Santos e Fluminense. Fluminense, sim. Gente, eu nunca me imaginei na minha vida comentando uma Copa do Brasil. Aí eu falei, caraca, velho, onde é que eu tô chegando? Eu tô comentando uma Copa do Brasil, um campeonato nacional que tá todo mundo assistindo. E aí teve aqui Altos e Flamengo. Foi. Só que o Alex, ele é flamenguista, então eu não vou tirar o sonho de um torcedor que é comentarista de comentário do time do coração. Eu jamais. Já pensou o Corinthians aqui, eu não teria comentado, não. Eu tinha colocado outra pessoa que o meu coração não ia conseguir, não. Não sei, passa tanta coisa na cabeça, mas assim, eu também comentei o futebol de campo, sinto saudades até porque é algo que eu convivo em relação a assistir bastante o Campeonato Brasileiro e foi por questão de horários mesmo, mas já tá voltando aí em janeiro e com fé em Deus, terminar a Superliga, eu não vou ter mais dor de cabeça com a Superliga e já vai logo lá pro Campeonato Piauiense. Inclusive, sobre a Superliga, como foi essa decisão de criar a Superliga, assim? Na verdade, só cortar aqui, Glória. O Otílio falou que a organização da Superliga é toda nas tuas costas, Sim. né? Por Tudo isso que contigo. Isso. Né? Por isso é uma curiosidade. Mas, assim, apesar da organização da Superliga ser toda pra mim, a federação tá lá. E o suporte que a federação me dá é algo que foi construído deles. Foi o do Arlan lá em 2015. Vocês imaginam colocar o Fut7 aqui quando não há nada? É construir o prédio lá do início, né? A base, isso, a base e tudo mais, o aterramento, até chegar hoje no topo onde está o Fut7. E eu já peguei, vamos dizer assim, o caminho andando. Apesar da Superliga estar engateando, ser muito nova, eu peguei com um suporte muito grande. A gente tem uma transmissão aí de um canal que tem mais de 9 mil pessoas inscritas, mais de 10 mil pessoas inscritas. A gente tem o suporte de toda uma transmissão. Eu não precisei comprar equipamentos para poder transmitir o futebol feminino. Os narradores, a gente já tem toda uma relação de amizade, né, dentro do esporte, que eles estão ali para me ajudar, para me auxiliar. Mas o que é a dificuldade hoje em dia do Fut7 feminino? É justamente a aceitação e a abertura de portas em relação a patrocínios. Não somente para a organização, mas para os próprios times. A gente tem time que não tem condições de ter 2 uniformes. Tem times que quem paga a taxa de arbitragem são as atletas, divide lá o valor pelas atletas e cada uma dá. Por quê? Pela paixão pelo futebol. Né? A paixão pelo futebol faz com que elas se reúnam e elas mesmos arquem com aquilo dali. E olha que interessante, em 2021, eu não queria ser organizadora. Participava da organização ali com o Marcelo, com o Fábio, mas por trás dos lençóis. Eu queria ser jogadora, eu queria estar defendendo, eu queria estar no gol, eu queria estar ali. Eu sou goleira, eu queria estar ali. E aí, quando foi no final, terminou a primeira Superliga, aí o Marcelo olhou pra mim e falou, não, ela é sua. Se você não fizer, próximo ano não tem Superliga. E antes da Superliga, eu tive o que deu boom aqui, né? Eu posso dizer assim, que foi a minha parceria com a Euro. Ali foi realmente o pontapé inicial para começar o Fut7 aqui no Piauí. O evento que ficou conhecido como Mulheres Euro, Mulheres Ouro, que ainda hoje tem um troféu lá no de resenha, ficou conhecido porque foi o que deu início ao Fut7 feminino aqui. Também foram 10 equipes, ou foram 12, foram 12 equipes, perdão. Foram 12 equipes, a gente jogou de 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. Nesse dia o sol colaborou para nem aparecer, né? As meninas jogavam meio-dia e não tinha perdedor, não tinha vencedor, porque todas ganhavam alguma coisa, ou só o troféu, ou o troféu e a bola. E foi um evento todo patrocinado pela Euro. E aí, o rapaz que sempre conversava comigo pela Euro olhava pra mim e falava, Fernanda, hoje em dia você não é uma pessoa, você é uma marca. Então você tem que se tratar como uma marca, porque a partir de agora você é uma referência. E aí, aquilo nunca vai entrar na minha cabeça. Tanto que a surpresa da Glória me pedir a foto, a surpresa de pessoas falarem que me viam como que precisavam ver alguém representado ali, porque não tinha realmente alguém.
E eu falei assim, não, pois próximo ano vai ter uma comentarista aqui. Não teve comentarista, mas teve uma árbitra. A gente teve a Nailene como a árbitra aqui e referência, pra mim, uma das melhores árbitras de futsal que tem aqui até hoje. E tudo que eu tenho dúvida em relação à arbitragem, eu vou lá pro meu livro de arbitragem. É o futsal? Não, é a Nailene. Eu vou lá a Nailene, isso aqui tá correto? Não tá? Ela, opa, é isso aqui. E ela já sabe direitinho onde é que tá a regra e me manda. Então, assim, são pessoas capacitadas, né? Não sou jornalista, não estou na área do jornalismo. Todo mundo, quando me vê realmente envolvida com futebol, me pergunta, tu é formada em jornalismo? Eu não, sou formada em letras, eu sou professora. Como assim, professora? Eu falei, comunicação. Eu falei assim, eu sou muito comunicativa, entendeu? Mas, de verdade, eu acredito que foi por conta dessa começou aí no Mulheres Ouro. Ok, passamos disso em outubro. Eu falei, pra assumir a bronca, pois larga as luvas e começa a organização. E dar dor de cabeça, e não é pouca. Se você acha que homem dá dor de cabeça, tenta juntar 30 mulheres. Tenta juntar 25 mulheres de um lado e 25 mulheres do outro. E quando elas estão de TPM. E o pior, quando brigam dentro de campo, leva pra fora. Porque os homens estão brigando dentro de campo e lá fora estão bebendo junto. Abraço, irmão e amigo. Mulher, não. Então, assim, é muito complicado. Mas tudo isso une a gente. Muitas mensagens eu recebo no Instagram da Superliga falando, Fernanda, obrigada por tudo que tu faz pela gente. No segundo ano de Superliga, a gente teve 7 convocadas para a seleção brasileira. 7. Eliene, Débora, Isadora, a Brenda, a Toinha, e teve mais 2 que eu tô esquecendo aqui no momento agora. Eu sei que Abel foi. Abel, e teve mais uma também que foi até na segunda fase, que ela foi escolhida. Mas eu acredito que foram 7. Na primeira fase foram 4, depois da Nordeste Cup foram mais 3. E dessas 7, uma realmente foi pro Mundial, que foi a Toinha. Então a Toinha foi lá pro México disputar o Mundial. Acho que a Formiga tava nessa equipe, né? Sim, do Mundial. A Formiga estava lá. Nossa. Aí você imagina, você sair do Maranhão, porque a Toinha é do Maranhão, mas estava jogando pelo Sampaio Corrêa, você sair do Maranhão pra ir pro México e jogar do lado da Formiga. Avisar o pessoal, Sampaio Corrêa, futsal é do Piauí, não é do Maranhão. Isso, é o futsal do Piauí, tá, gente? Assim como teve o masculino, eles também tiveram o direito de usar o nome para o feminino, né? Então, é o Sampaio Corrêa do futsal feminino, daqui do Piauí. E aí você fica abismado, porque foi o primeiro ano que eu tomei de conta da organização e já aconteceu isso. E o que não nos reserva se, por exemplo, a gente tiver com um time que tem grande respaldo, os Espartanos, o Bendito já tentou colocar uma vez e conseguiu já colocar as meninas para jogarem fora também, num campeonato que eles chegaram a disputar com o próprio Sampaio Corrêa, que foi um jogão lá fora. O Espartanos, o Resenha, né? Fernanda, mas vão ser as mesmas jogadoras? Bom, vão ser as mesmas jogadoras. Mas a venda do produto Resenha, a venda do produto Espartanos, a venda do produto Bendito ou Sampaio é maior do que a venda de um produto que a gente não conhece aqui ainda. Foi campeão a Batons Futebol Clube. Quem é a Batons Futebol Clube? Entendeu? O Sampaio ficou conhecido como? Por ganhar a Superliga Feminina e logo após ganhar a Nordeste Cup. Ganhar a Nordeste Cup em casa. Ter tido a primeira fase ruim, porque quem passou primeiro foi o Bendito, passou em primeiro lugar. Aí foi o segundo e o terceiro para repescagem. E na repescagem eles enfrentaram o Vitória da Bahia, que foi um jogaço. Ali eu não podia nem torcer. Meu coração tava acelerado, porque eu tava na organização e eu via o Vitória da Bahia com a Mendes. Só a Mendes, que é a treinadora da seleção. Só a Mendes. Ali, olhando, além dela estar olhando o time dela e orientando, ela estava avaliando todas as meninas que estavam jogando. Então a mente daquela mulher, a Mendes é incrível. E ela chegava do meu lado pra conversar e tinha que fingir plenitude. Ela chegava, e as meninas aqui são muito boas. Aí o Cordova aqui do lado, a Mendes do outro. Sim, são muito boas.
Cordova. Eu falei, são maravilhosos. Aí o Cordova olhava assim, e essa daqui se não tivesse parado, ia pra eu. Cordova não começa nunca, eu não quero botar a luva de novo, não. Aí tu vai me fazer abandonar a Superliga. Aí ele começava a rir. Aí a Patrícia chegava, em 3 meses o Cordova me preparou pra jogar um campeonato como goleira, sendo que eu não era. Eu falei, estão me chamando? Vocês querem me chamar logo? Vocês me digam. Então, assim, eu tive experiências trocadas com o futsal nacional, né? Porque estavam todos os representantes, alguns representantes aqui ajudando na organização da Nordeste Cup, e aí o Sampaio vence o Vitória da Bahia e o Bendito perde, quem avança é o Sampaio e pega a Pavonelis no final. E aí a gente vê aquela final histórica. Nailene mete um golaço de longe, lá no ângulo. Aquele golaço da Nailene, até hoje a goleira tem pesadelo com a Eliene. A Eliene, eu tenho certeza que a Eliene criou ali um abismo na cabeça daquela goleira. Ela domina no peito e mete lá longe. Então, assim, o Sampaio demonstrou qual o futsal a gente tem aqui no Piauí. E o mais, eu diria que louco, é que as meninas, né, principalmente a Eliene, elas jogaram a Série A3 do Brasileiro de tarde pelo Tiradentes, foram eliminadas, infelizmente. Aí Logo depois após, saíram correndo do campo, foram para jogar a final da Copa do Nordeste, foram campeãs. Então assim, a gente ganhou muito respeito depois daquela competição. Sim. Também. Então, assim, o Sampaio hoje é conhecido por conta desses 2 feitos em um ano só. Né? O Gutierre também ganhou com o troféu de melhor goleiro. Sim. Inclusive, eu tive que ligar para ele para trazer aqui a belezura desse troféu. O Gutierre, vou precisar de ti. E tá aí, uma grande conquista pro futsal feminino. Esse ano aconteceu a mesma coisa. Algumas meninas tinham que sair correndo do Lindolfo. Eu jogava 4 horas da tarde no Lindolfo para jogar 6h30, 7 horas lá no de resenha. O Piauí, na estreia do Piauí feminino, jogou contra o Abelhas Rainha? Foi, né? Jogou contra o Abelhas Rainha, perdeu, saiu de lá e foi direto lá pro de resenha para poder jogar. Num confronto onde, se eles perdessem, empatava praticamente toda a tabela do grupo B. Elas estavam com... Tudo, né? Embolava tudo. Ficariam 3 times com 9 pontos. E aí elas estavam com 9, né? Mas conseguiram a classificação direta, algo que deu um fôlego para elas também. Assim como pro time do Red Boy, que tem muita menina também que joga no Piauiense. Então, eu acredito que é ruim haver esses conflitos de competições, porque desgastam bastante as meninas. Tava dando uma conferida na tabela do próximo ano. O Piauiense feminino começa bem antes. Na verdade, o final do Piauiense feminino é no começo de outubro. Então, acho que não tem chance de chocar com a Superliga próximo ano. Já tem até data pro próximo ano, Superliga? A início não, mas a gente todo ano a Superliga só começa em outubro. Entendi. Foi uma coisa que a gente criou e depois a gente relaciona que ao Outubro Rosa, né? É algo que a gente também, eu pensei no início, que é algo relacionado a isso. A gente representa toda aquela campanha do Outubro Rosa, começando com a Superliga Feminina. Em relação à organização do ano passado, depois do que aconteceu, né? Teve Copa do Nordeste, tudo. Esse ano, fazendo um comparativo, esse ano tu acha que veio mais investimento, veio mais tudo? Veio sim. Primeiramente porque ano passado a gente tem mais apoio com troca de produtos, né? A gente teve apoio financeiro. Esse ano até o Ismael, né, o vereador, ele também entrou como parceiro, como patrocinador. Mas a gente teve o Del Toro, porque são pessoas que são próximas a mim, o Felipe, né? Consegui conversar com ele, a gente conseguiu. O iFome também entrou nessa parceria. A gente teve o rei do tênis, desde o ano passado ele já estava com a gente, permaneceu. A Pulse Propaganda é outra que a gente também não abre mão. Um abraço pro Rafael também, que está sempre ali com a gente. A gente teve a Miss Pink, que está sendo esse ano a patrocinadora master da competição, por isso que a Superliga Feminina, Miss Pink, ela começou também até a patrocinar um dos times, que foi o Piauí. Ele viu o Piauí jogando pela primeira vez e falou assim, eu quero patrocinar esse time. E detalhe, o Piauí não tinha nenhum time, nenhum patrocinador na camisa. E ele olhou e foi lá, atiçou a representante lá do Piauí até ela ceder, porque ele queria patrocinar o time. Então é um cara que a gente olha e vê que ele realmente quer investir no futebol feminino, né? Então, assim, trouxe não só mais atrativos em relação a patrocinadores, como também uma maior visibilidade. Eram para ter sido 16 times. Eu já comentei uma D-Liga com 16 times, é a maior loucura.
É o maior sufoco. Você ter 8 jogos de um lado e 8 jogos do outro, você sai quase 11h30 da noite do complexo, pra quem realmente tem uma força estondante, entendeu? E assim, muitos dizem que tá todos nas minhas costas, mas eu tenho uma rede de apoio muito grande. O Darlan tá sempre ali pra me ajudar, o Rafael tá sempre ali, o de resenha, que é a galera que faz a organização do de resenha, então agradeço demais, sempre agradeci ao Daniel Trajano, os meus amigos que são fotógrafos, o Samuca, o Pedro, sempre estão por lá, sabe? Então assim, eu acredito que nada se faz sozinha, né? Em 2015 o Darlan começou, mas precisou do Rafael de um lado, do Otílio do outro, pra como é que eu posso dizer, pra abraçarem a ideia do Darlan, certo? Ele teve... Darlan, eu acredito que ele por milhares de vezes, ele já pensou em desistir, de largar aquilo dali. Acabou o Underleague, ele fala que não mexe mais, todo ano. Tudo isso é fato, todo ano ele fala, ó. É a minha última, no ano que vem eu não tô... Se o Otílio quiser levar, ele leva. Não larga, porque o amor é maior. Com certeza, daí a gente tira. A gente, tipo assim... Às vezes as palavras são muito duras. No primeiro ano que eu fui comentarista, eu pensei em desistir. Pela primeira crítica que veio. Eu acho que era semifinal ou era a final mesmo. E colocaram pra narrar a final no primeiro ano que eu tô como comentarista. Aí tá lá. Resenha e Espartanos. Oh, clássico. Aí eu falei, eu que sou comentarista? Ah, tá bom. Aí, início do jogo, 39 segundos, ou foi menos do que isso, Danilo mete um gol de calcanhar. Eu vou elogiar o Espartanos. Pra quê? E detalhe. Em 2019, como foi o primeiro ano que eu fui comentarista, né? Nasci, vamos dizer assim, para o futsal e para o cenário do futebol, publicamente, né? Eu tava colecionando as camisas de todos os times. Eu queria ter a camisa de todos os times. Inclusive, só não concluí minha coleção porque faltou a do Resenha e faltou a do Sun City. Crise no Resenha. Atenção, galera. 2019 faltou camisa no Resenha. Faltou camisa pra mim. Aí faltou a do Sun City. E que foi, pra mim, o Sun City foi o maior guerreiro daquele dali na última rodada, vencendo nos pênaltis. Me classificaram. Aí vencendo lá no shootout. Vencendo no shootout aos 48 do segundo tempo. Não era nem 45, era os 48. E aí eu fui comentar que o Espartano estava melhor na partida, que o Resenha estava um pouco perdido, que não sei o que. Isso era minutos iniciais do jogo. E realmente o Resenha estava naquela postura mais defensiva, tanto que no meio da bagunça o Danilo conseguiu fazer isso com um gol de 30 segundos, antes de 30 segundos, entendeu? E aí, depois disso, o Resenha conseguiu, o Mr. Clay Milton colocou sua mente para acender lá, organizou o time, Zé Bandeira já mete o gol, sobe em cima da grade, começa o auê, Resenha campeão. Mas eu acho que nem era, se eu não me engano, era a final. E aí, em um dos postezinhos lá do Resenha, eles me mencionam, né, diretamente, me alfinetaram diretamente. Tipo assim, eu acho que ele caiu sozinho, aí é o drible de um jogador lá pra cima do cara, né? E aí eu peguei, naquela hora eu falei, aí eu acho que vi tipo assim, o Resenha tem uma legião de torcedores muito fanáticos, né? Tipo, é igual a relação dos corintianos com o time, né? Eu falei, agora que a galera vai vir pra cima de mim com gol de gás, eu não vou aguentar isso aqui não, a pressão psicológica eu não tava preparada ainda não. Eu tive uma aceitação muito boa no início, mas mexeu com Resenha, eu tô lascada. E aí, foi na hora que eu conversei bastante com o Darlan, tive que ter um controle psicológico pra aquilo dali. Aí foi até onde eu comentei, que tipo, eu acho que eu respondi dizendo que eu comentei o que eu tava vendo e que realmente no começo tinha sido daquela forma e que o Resenha melhorou e parabéns pelo título ou pela vitória, alguma coisa assim do tipo, mas que não me retratava pelo que eu tinha comentado. Já cheguei a ser parada nos corredores do Resenha perguntando assim, por que tu não gosta do Resenha? Falei, gente, como assim eu não gosto do Resenha? Eu não tenho motivo pra não gostar do Resenha. Eu até cheguei pra falar com Vassoura. Eu não sabia quem era Vassoura na época, né? Tipo, era só o melhor jogador do futsal, né? Aí eu não sabia, simplesmente não sabia quem era Vassoura, depois é que eu fui pesquisar. Mas tinha 7 jogos, o Vassoura não tinha feito um gol. Tinha 7 jogos, o Vassoura, ele é o melhor individual. Pra entrar dentro de uma equipe, você precisa ter um entrosamento. Sim. E até então ele não tinha conseguido. O cara era rápido, o cara construía jogada, o cara tava ali atrás. Mas pra mim
não tinha feito nada de diferente até então, com 7 rodadas. E aí, parece que há uma virada de chave e o Vassoura se transforma num super saiyajin. Aí, mas antes disso, eu desci da cabine pra tirar uma foto com ele e expliquei. Eu falei, olha, até a 7ª rodada eu não sabia nem que tu era. Aí ele, por quê? Eu falei, porque até então era um jogador porque o Resenha, ele só ganhava de 10 pra cima. Então todos os jogadores do Resenha se destacavam muito. Então você tenta olhar pra um individual, ele precisa realmente ter uma peculiaridade ali, né? Ele precisa ser o diferente. E aí eu desci, conversei com ele, falei tudo mais. Ele me prometeu uma camisa que nunca me deu, era dele que tá faltando. Poxa, Vassoura, vou te cobrar agora, viu? Tô cobrando mesmo. E aí a gente começou essa relação de amizade, né? Então sempre tive uma amizade com Vassoura. Uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa extremamente centrada, é uma pessoa assim que você senta pra conversar com ele, ele é maravilhoso, cara, ele é uma pessoa de um carisma enorme, de uma humildade, né? E aí eu conversei com ele e tudo mais, e depois disso a gente se tornou amigos, a gente conversou, mas me perguntavam por que eu não gostava do Resenha. E eu falei, gente, mas na questão de não gostar do Resenha, não, eu só comento o que eu vejo, eu não sou obrigada a puxar pra time A ou time B. E nem posso, e nem devo. E aí todo mundo perguntava, mas pra que time tu torce na D-Liga? Eu, pra nenhum. Bolso. Oh. Poxa, Danilo, essa hora da noite me entregando, Danilo. Sim, não, confesso que eu senti falta. Nossa, eu fiquei devastada quando soube que o Buzi não ia participar da edição passada. Fiquei extremamente com o coração, assim, triste. Eu quero voltar aqui um pouquinho. Em relação ao investimento que está sendo feito A gente já sabe que para o esporte aqui vou usar até palavras do Caio, né? Fudido para cá. Né? Para o futsal também já é muito ruim. E aí, para o feminino? É pior ainda. É pior ainda. Pensando assim, para vocês deve ser bem mais complicado achar patrocinador até no Eu recebo privado. muito não. Eu recebo muito não. De verdade. Mas assim, a Dal Ponte está sempre com a gente, porque... Dal Ponte? A Dal Ponte. Né? A Dal Ponte, nosso amigo Diego Pantoja. Cheio de patrocinador. E eu acho que tá faltando uma bolinha aqui mesmo. Tem espaço, viu, ali, ó? Tem espaço, viu? O Diogo Pantoja, ele abraçou o Futset. Ele chegou pra mim e perguntou: o que eu preciso fazer pra ser patrocinador da Superliga? Eu falei: ceda das bolas. Ele, opa, é só isso. Tudo bem. Ele tava lá patrocinando a gente ano passado, o Rei do Tênis. Patrocinou a gente com os tênis que foram para as jogadoras, então elas foram lá poder escolher. Acho que o treinador também conseguiu ir lá, a artilheira ganhou um tênis da JP Sports, então vai muito com a questão da troca de produtos, né? A gente divulgar essas marcas, mas é super importante aquelas pessoas que estão ali apoiando todo aquele trabalho que está sendo feito, porque realmente é um gasto. Todo sábado existe um gasto, né? Então, assim, a gente precisa que entendam que a gente precisa, que nós, mulheres, a gente tem um futebol tão brilhante tanto quanto dos homens, certo? Sim. A gente tem jogadoras aqui que são surreais, que quanto mais a gente tiver mídia para elas, já elas saem daqui. Já elas estão jogando em outro estado, assim como acontece com muitos jogadores daqui que já tiveram propostas para jogar em times de fora. Foi o que eu falei. De vender uma marca... é porque essa jogadora bem aqui, ela joga no Espartanos feminino lá do Piauí. Essa jogadora bem que ela é do Resenha feminino. Então, é mais vendável, sabe? Sim. É mais vendável. A mídia que cai em cima é muito grande. Então, assim, terminou a Superliga Feminina, na verdade, na semifinal já da Superliga Feminina, eu já tô com um projeto de, em janeiro, ter uma competição de 3 dias. Falei, que competição é essa? A Copa da Liga. A Copa da Liga Feminina daqui. E quem é que vem? Já convidei os times da Bahia, convidei os times do Ceará. Um dos times lá, 2 times, na verdade, do Ceará são um dos que já estão quase confirmados, né? Eu só tô vendo a questão de alojamento, que lá é outra coisa que pega muito, tipo assim, poxa, elas vão fazer um investimento do caramba para vir para cá, né? É muito gasto para as atletas viajarem. E aí, quem é que tá apoiando essas meninas? De onde é que elas vão tirar para poder vir? E quando elas chegarem aqui, onde é que elas vão ficar? Então, é buscar alojamento para ela próximo ao complexo, para elas terem um deslocamento que não precise de tanto recurso, né? E aí,
a gente faz um campeonato rápido desse, chama time de fora, a gente traz o centro do futsal todo pra cá, os olhares do futsal todo pra cá. Né? A gente traz um nível maior, porque as meninas estão muito acostumadas a jogar entre si. Esse ano mesmo, a gente tem 10 times na Superliga, mas com muitos times do Maranhão. A gente tem times do Maranhão. As meninas saem de lá, temos time de Nazária, éramos para ter times de Parnarama, de Caxias. Não tivemos porque eu não tinha condições de colocar 2 campos para as meninas jogarem. Mas é uma possibilidade para o próximo ano? Tudo é possibilidade para o próximo ano. Certo? Tudo é possibilidade, porque quanto mais recursos nós tivermos e mais disponibilidade, o Tio Resenha é um lugar que sempre vai estar de portas abertas. O Daniel e a Samara, para mim, são pessoas que apoiam o futebol de uma forma única, né? Então, eu acredito que nada é impossível para o próximo ano. Então, é uma competição que eu tento arquitetar na minha cabeça de 3 dias e colocar esse olhar ainda mais aqui para o futsal. Que aos pouquinhos vai crescendo. Vai os engateadozinhos assim, até assim. começar a andar e depois correr. Pois, a gente estava falando do futebol feminino de campo, né, do futsal. Em comparação ao futebol feminino aqui no Piauí, né? O futsal tá num boom, tá crescendo bastante aqui no nosso estado. Mas em comparação ao futebol de campo feminino, hoje em dia... hoje, né? Vale mais para as meninas o futsal, na tua visão? Assim, tu sabe me informar a premiação que teve do futebol? Eu não lembro. Teve? Teve premiação em A dinheiro? gente não sabe se teve, não. Não, né? Não. Porque assim, a Superliga... Produção, dá um Google aí, Dá um Google aí, vê produção. se teve aí uma premiação em dinheiro para as meninas. Assim, primeiro ano da Superliga só teve premiação em dinheiro pro campeão, que foi a Superliga Malu, que foi a Malu que colocou essa premiação alta pro campeão e não teve premiação em dinheiro pro vice. Segundo ano da Superliga, que já estava comigo, R$3.000 para o campeão, R$1.500 para o campeão. Esse ano eu meti o louco e botei R$4.000 pro campeão e 2 pro vice. São R$6.000 em premiação. Aí você me pergunta, mas quanto que é a inscrição? Quanto é a inscrição do masculino? 2.500. 2.500. Você sabe quanto é que é a inscrição do feminino? R$300. Realmente 300? uma diferença muito grande. Acho que foi R$300 ou foi 250, não lembro direito. Mas é nessa margem. Até me perguntaram por que eu aumentei R$50. Eu falei, porra, olha a premiação que tá agora. Se você pegar os 10 times que estão lá, não dá os R$4.000 do campeão. Dá não. Tu tá entendendo? Não dá os R$4.000 do campeão. Eu preciso fazer banner, eu preciso fazer placa, que esse ano nem isso eu consegui fazer. Nem se paga, né? Nem se paga. Aí tem gente que ainda pensa em olhar pra mim e falar assim, a Fernanda tá lucrando com a Superliga, lucrando de quê? Às vezes eu fico, meu Deus do céu, como é que eu vou pedir as medalhas? Meu Deus, como é que eu vou pagar os troféus? Porque tem troféu pra comprar. E eles não vêm daqui, eles vêm do Sul, eles vêm do Ceará. Porque é um material muito bom. Bonitão, entendeu? né? E esse ano vai estar bem mais bonito. Então, assim, eu particularmente eu adorei a prata, né? Mas porque ficou mais destacado com rosa. Eu não sei, a medalha de prata tá mais bonita. Apesar de todo mundo querer a de ouro. Mas, assim, então, assim, quem achar que eu lucro com futebol, eu não lucro. Eu não tenho como lucrar com futebol feminino, com o futsal, na verdade. Porque... às vezes eu falo assim, mas é muito trabalho e se eu lucrasse? Qual o problema que tinha? O trabalho sou eu todo que tenho, né? Eu que tenho um trabalho inteiro, mas são coisas que às vezes não se pagam, né? Às vezes não se pagam. E a gente precisa correr atrás porque os sonhos não são meus. Eu já tive um dia esse sonho de, tipo assim, jogar. Cara, às vezes eu queria jogar, eu tava indo pra Valença. Eu saía pra jogar em Valença todo domingo. Saía de Teresina, em 2 horas eu tava em Valença e voltava de lá depois de 2 horas. Chegava aqui 2, 3 horas da manhã pra poder trabalhar segunda-feira cedo. Porque em Teresina eu não podia mais jogar. Já fiz muito isso já. Pois é, em Teresina eu não podia mais jogar. Aqui eu era mais longe, né? Meu Deus, o Danilo viajava pra nossa cidade pra jogar o campeonato municipal. Mas aí, campeonato municipal de interior é bom. Qual é o interior? Qual é o interior? O Coronel José Dias. Aí, tá vendo? Saudade de lá, né? Jogar interior é muito bom. Só receber ligação aqui. Ei, Danilo, tu quer R$100 pra tu vir R$100 não era nem a passagem. Não, mas era R$100 mais a passagem. Naquela época R$100 era dinheiro. Era dinheiro. Mas a gente ia mais porque gostava. Mas... É muito isso também, as meninas. As meninas me pagavam a gasolina. O que elas conseguiam era a gasolina, porque eu ia no meu próprio carro, né? Porque, tipo, de ônibus não tinha condição, eu tinha que voltar antes de trabalhar na segunda, né?
Então elas abasteciam, me davam um valor, eu abastecia o carro pra ir e voltar. Mas 2 horas eu tava aqui em Teresina. Ia chutada. Ia só eu dentro do carro. Falei assim, vai que alguém quer me parar ali, né, meu amigo? Eu vou chutada. Ia direto pra Valência e voltava. Todo domingo era assim. E era um dos times mais desacreditados da competição da Copa Nilo, né? Era um dos times mais desacreditados. O outro era, é a seleção de uma, é a seleção de não sei de onde, é não sei o quê. Cheguei na final, só não fui campeã, infelizmente. Ia ser meu primeiro título de campeão, Jesus. Mas fomos vice, tava feliz com o meu vice. Tava, assim, muito feliz não, mas fiquei feliz. Pois é, a gente estava até falando aqui no off que a Superliga hoje está com 10 times, né? Aí, nessa questão do comparativo, o Campeonato Piauiense teve o quê? 4 times? 4 times. Esse ano. E uma coisa que eu notei, né? Porque eu estava um pouco mais envolvida nesse cenário do futebol nesse ano. Eu notei que as meninas têm uma empolgação maior em participar do futsal. Porque então, elas têm uma atenção maior. Exatamente. Entendeu? Tem uma atenção maior do campeonato. Fora a transmissão também. Eu tiro até pelo meu lado do atleta. Por quê? Porque eu vou ter um jogo ali que eu posso assistir a qualquer momento, eu posso me ver jogando a qualquer hora que eu quiser, porque vai estar tudo gravado no canal da federação. As meninas me cobram muito quando não tem transmissão. Por exemplo, eu tô com 2 rodadas sem transmissão. A primeira, porque realmente chocou o horário ali com o piauiense, né? Alguns narradores já estavam com compromisso. O Jotinha sempre fica no piauiense por conta da TV Santos. Sim. E aí chocou e semana passada não tinha como fazer a transmissão. Então foram 2 rodadas sem transmissão. O porquê que é tão ruim pra mim? E eu fico mal. Gente, como eu fico mal. Eu tento gravar. Esse celular, ele não é feito pra Teresina, né? Todo mundo sabe disso. Ele esquenta muito. Eu tento gravar os gols das meninas, os lances e tudo mais, mas ele esquenta muito. E 4 horas da tarde, Deus me livre, né? Às vezes eu pego o saco de gelo e boto assim em cima dele pra ver se ele esfria, né? Enfim. E eu fico muito mal por não transmitir. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo pelo lado que às vezes não tem nem transmissão em lugar nenhum, entendeu? Mas é muito bom quando você entra no Instagram da Superliga e vê as meninas marcando o golaço que elas fizeram. O técnico que pode entrar lá de novo e avaliar o que foi que o time dele errou. Até mesmo os olheiros que Isso. As nossas visualizações, acredito que a semifinal, ou foi as quartas de final, foi as quartas, que passou era Bendito e Fênix. Esse foi o jogo até que teve SAMU, porque a menina coisou o joelho, uma goleira e tudo mais. Simplesmente foi um dos mais acessados que a gente tem na playlist da Superliga Feminina. Porque foi um jogão, foi decidido nos pênaltis. A goleira reserva entrou para poder defender e se sagrou e conseguiu entrar para poder fazer o time dela passar. Ela tava lá de sangue frio, eu acho que ela da minha altura. E as meninas do Bendito experientes pra caramba. Eu falei, eita, agora que o treinador do Fênix dá um infarto, eu vou já chamar o SAMU de novo. Vou já ter que chamar assistência médica de novo, porque agora é pro treinador, não é só pra goleira. E aí é um misto de emoções, tudo que acontece dentro da Superliga, sabe? Porque o que as meninas estão acostumadas? Com amistosos. As meninas estão acostumadas com amistosos, com jogar sem regra, jogar pelada. E quando chega numa competição federada, que você tem que seguir todas aquelas regras, aí começa um peso maior, porque elas vão ter que se adaptar àquilo dali. Porque uma coisa são as regras, outra coisa é o regulamento. O regulamento da competição sou eu quem faço. As regras da Futebol 7 ninguém muda. Entendeu? As regras do futsal são as regras do futsal. O regulamento quem faz sou eu. Então, assim, no primeiro ano que eu fiz, dos meus maiores defeitos e uma das maiores reclamações era justamente pela minha inexperiência, que eu tinha muito que recorrer à Nailene, principalmente em questão de uniforme, questão de padronização, em questão de muita coisa que eu também era muito leiga. E que para esse ano eu modifiquei bastante. Como também para aceitação de alguns limites, né? Tipo, Fernanda, eu esqueci, eu dou prazo até 23 horas. Aí ela fez a transferência bonitinho, mas esqueceu de inscrever no campeonato. Aí quando sai a pré-súmula e a súmula, o nome da atleta não tá ali. Aí eu vou deixar um time sem jogar por conta da atleta? Eu falei, não, bota bem de caneta, porque eu sei que a atleta tá transferida. Eu sei que ela está no sistema do time, mas ela não tá inscrita no campeonato porque passou despercebido, ou porque esqueceu, enfim.
E eu não vou barrar atleta nenhuma porque não tá inscrito no campeonato sabendo que já foi transferido, né? Sim, sim. Se não tivesse sido transferido, seria uma outra história. E aí, às vezes eu passo muito a mão na cabeça porque às vezes eu não posso ser muito rigorosa em relação a algumas coisas porque eu quero ver o time andar. Eu quero ver a competição rodar. Mas também não posso deixar que os representantes se sintam dono da competição e muito menos que acham que podem mandar em alguma coisa. Então, eu faço sempre congresso técnico. Determino que vai ser assim e assado. E eu não volto atrás com minha palavra. Posso abrir exceções em relação a eu liberei, eu deixei bem claro que isso aqui poderia. Então, foi uma coisa que eu autorizei. E lá no regulamento tem, para as coisas... óbvio que não vai estar assim, vai estar bem mais formal, mas... Para o que não tiver ali dentro, quem resolve é a comissão organizadora. Então, para o que não foi citado lá, é eu que resolvo. Às vezes eu peço a ajuda do Darlan, como é que ele agiria, como é que eu poderia agir também, para não fugir da regra, para não fugir do regulamento, ou para não tomar uma medida tão punitiva, né? Ou tão drástica assim. E às vezes ele me orienta a melhor forma que eu possa conduzir aquilo dali. É por isso que eu digo que eu tenho um suporte muito grande. Apesar de conduzir tudo sozinha, eu tenho um suporte muito grande, né? Ele já me deu um site onde tudo eu resolvo ali. Eu não crio tabela mais, então não pode dizer que eu favoreço o time A ou o time B. Eu não crio mais nada. Eu não crio o horário. Não sou eu que coloco que hora que vai jogar 4 horas da tarde, que hora que vai jogar 8 horas da noite. Eu tiro uma responsabilidade de cima de mim que ano passado eu ainda tinha, porque eu não sabia disso. O Darlan até falou, Fernanda, tu poderia ter evitado, mas eu não sabia. Eu era muito leiga em muita coisa, então eu aprendi muita coisa com o Darlan. É uma pessoa que me ajuda bastante em relação a crescer o futsal feminino. Assim como ele também olha para o futsal de base. E já começaram a me cobrar o futsal de base feminino. Eu falei, e tem menina? Eu falei assim, tem menina de base aqui. Aí os treinadores aqui, claro que tem, Fernanda. Tem uma menina de 10 anos que é do teu tamanho. Se tu deixar eu botar ela pra jogar aqui, eu falei, tá ficando louco? Uma menina de 10 anos jogando aqui com esses um monte de mulher de 20 anos, 30 anos, 40 anos. A menina se tora bem no meio, a culpa é minha? Não, peraí. Mas aí me cobraram já o futsal feminino de base. Eu tinha uma aluna que ela é louca por futebol e era corintiana também, a Bianca. Aí a Bibi falava assim, a senhora não gosta de mim, por que, Bibi? Porque a senhora não me chama pra jogar na sua competição, por que a senhora não... ela brigava comigo, aí ela falou assim, a senhora só gosta dos meninos, né? Eu falei, não, Bibi, eu não só gosto dos meninos, tanto que eu faço competição feminina. Ela, e por que eu não posso jogar? Porque você é muito nova. Aí ela, pô, faz uma pra minha idade. Aí eu, tá, Bianca, eu vou pensar no teu caso. Seria muito legal, né? Eu pensei na final, antes da final ter um jogo de base, né, das meninas. Aí eu conversei, eu tenho o contato de alguns treinadores pra tentar fazer esse amistosozinho antes da final realmente da Superliga, mas ainda é algo que eu estou tentando ver se realmente vai dar certo. E o futsal? Eu já vi até umas postagens tuas, tu começou a acompanhar futsal aí, parou. Na verdade, quando eu acompanhava futsal, final de 2019 teve a Copa do Brasil aqui, né? Foi a Copa do Nordeste, não sei, um dos dois. Foi uma competição nacional que teve aqui. Foi no Verdão, né? Isso. Acho que foi no Nordeste. Foi Copa do Nordeste, né? Acho que foi aqui mesmo. Acho que foi o último jogo que teve no Verdão. Isso. Antes de fechar. Isso, que jogão. Gente do céu. Eu chegava lá naquele Verdão 2h da tarde. Era a mesma coisa de eu estar entrando dentro de um micro-ondas. Sério, eu tinha muita pena dos times que iam pra lá, né? Porque se lá na arquibancada era abafadíssimo, imagina lá dentro dos vestiários, né? E aí eu olhava assim, e eu sempre curti futsal, sempre gostei muito. Até porque eu acompanhava o Corinthians de futsal também, né? Óbvio. Quando eu viajei pra São Paulo, eu fui assistir lá, ainda saí no Sport TV lá atrás. Mas saí lá, saí. Aí, eu assistindo aqui, eu torcia pra um time que eu me arrependo. Mas vamos tocar não vamos tocar nesse ponto agora, não. Né, uma ferida, assim, que... Enfim, não tenho muito... tirando o Corinthians, não tenho um dedo muito bom pra torcer pra futebol, não. Tirando quem? Tirando o Corinthians. Quem? Não, lá vem. Vai, bora. Deixa o time. Bora continuar, vai lá. Tu foi assistir um jogo do Corinthians, acho que foi ano passado? 3. 3, né? 2015 e 2016. Lá na Neoquímica. Lá. Como foi essa experiência? Conta pra gente, por favor. Ai, Jesus. Gente, a gente esquece o futsal um pouquinho, que agora o assunto é melhor. Na verdade, em 2015, eu falei assim, lá na minha empresa. Era feriado de finados. Aí eu
falei que era missa de 1 ano de uma tia minha que tinha falecido. Realmente morreu um parente bem distante que eu nunca conheci lá em São Paulo, mas não era nem ao mesmo tempo, nem tudo, nem nada. E aí 5 dias eu tive de folga e eu me mandei pra São Paulo. Sozinha. Deu 18 anos, parece que falaram assim, ó, a bicha se libertou. Aí eu falei, mãe, tô indo pra São Paulo. Tu vai fazer o que em São Paulo? Eu falei, vou assistir o jogo do Corinthians. Ela tá ficando louca? Eu falei, não, eu vou ficar lá na casa da minha tia, que é a irmã da minha mãe, né? Eu liguei pra minha tia, falei, ó, posso cair na sua casa? Não pode, venha. Eu, tá bom. Naquela época ainda era cobrado das operadoras, quando era uma operadora diferente, rapidinho acabava seus créditos, né? Naquela época ainda era assim. Aí eu me mandei pra São Paulo, desci lá em Guarulhos. Aeroporto enorme, eu não sabia nem por onde é que eu saía. Meu Deus, aquele sabia nem qual é o ônibus que eu pegava. Aí minha tia falou, não, tem que ir pra Freguesia do Ó. Como era que eu ia pra Freguesia do Ó? Que é isso? Eu tentava ligar pra ela de novo, quem disse que eu conseguia? Porque meus créditos tinham acabado. Aí o táxi que a gente tinha que pegar era sempre o da frente. Aqui em Teresina qualquer um, né? Você pega qualquer um, não tem essa rodenzinha e tudo mais. Pelo menos não tinha, né? Essa ordemzinha e tudo mais, aí eu tive que caminhar lá na frente, peguei o Uberzinho, aí fui tentando explicar pro moço. Explicar um lugar que eu nem conheço. O moço é uma padaria nova que abriu na freguesia do Royal. Ele aqui, moço, mas se você não tiver o endereço, eu não vou saber, não. Eu falei, mas eu não moro nem aqui. Aí ele, e como é que tu vem pra cá sozinho? Eu falei, pô, aí eu não ia dizer que eu ia pro jogo do Corinthians lá, que ele era palmeirense e quisesse me matar, né? Aí eu falei assim, não, porque eu vim conhecer minha tia. Tu veio conhecer? Eu falei, foi. Gente, foi tanta desculpa, mas enfim, cheguei ao meu destino. Consegui encontrar essa padaria nova e desci lá, e minha tia tava trabalhando, fui pra casa dela. Eu cheguei na terça, o jogo era na quarta, aí eu tinha quinta e sexta pra ficar lá e voltava no sábado. Aí eu levei pouquíssimo dinheiro. Gente, eu não tinha nem dinheiro direito. Pra vocês terem noção, eu levei R$150. Eu já fui pra São Paulo com R$100. Eu levei R$150. Foi 200. Não, eu levei R$150. Eu já tinha comprado as passagens, era o importante. E R$150 pro ingresso. Aí o que é que eu faço? Empolgada, peguei a jaqueta, coloquei a camisa do Corinthians. Não, minto, minha tia não deixou eu colocar a camisa do Corinthians, porque ela disse que ia me bater e ia me matar lá. Desorganizados. E detalhe, pra gente poder ir pro Corinthians Itaquera, a gente tem que pegar o metrô no Palmeiras, Barra Funda. Sim. Aí ela falou assim, vão te matar, se você... simples assim. Do Palmeiras. Aí eu falei assim, e eu vou com que camisa? Ela pega uma minha lá, preta e branca. Aí eu peguei uma listrada, preta e branca, que tinha lá no guarda-roupa dela. Eu, tá bom. E na empolgação, peguei tudo, saí, peguei o ônibus. Quando eu chego no estádio, já tava empolgadona, a galera lá no corredorzão pra Itaquera. Cadê minha carteira de estudante? Pra eu pagar R$150. Porque era Corinthians e Danúbio, era um jogo da Libertadores. Como era que eu ia pagar R$150? Era o dinheiro que tu tinha. Aí a minha tia, não volto, não. Eu falei, mas tem que pegar minha carteira. Ela, eu não volto. Aí eu comecei a chorar, que eu já tava bem ali, não ia entrar. Aí ela comprou com um cambista. Ela explicou a situação, disse que não era de lá, conseguiu comprar. Eu lembro até hoje que eu tenho guardado R$125 no ingressinho e ele pegou os 150. Mas na hora mesmo, era R$300, R$400 o ingresso, entendeu? E eu falei, esse ingresso é falso. Eu não vou entrar, não. Chegar lá naquele portão bem ali, vou dizer que o ingresso é falso. Eu perdi 150, perdi o jogo e vou voltar pra casa chorando. Mas quando eu cheguei lá, o portão era o portão D. Ficava lá do outro lado. Minha tia, eu não vou entrar, tu vai entrar sozinha. Eu falei, como é a história? Ela eu vou ficar te esperando aqui fora. E no início do segundo tempo, saia. Você não vai assistir o jogo todo, porque é um inferno pra poder sair de lá. E você não vai ficar o jogo todo. Então, no início do segundo tempo, já sai que eu tô esperando aqui fora. Ela tava triste, porque eu não ia assistir o jogo todo, né? Aí eu entrei, comecei a chorar quando cheguei lá dentro. Chorar, lá na Real Besta. Fui procurar lá o número da cadeira, encontrei, sentei lá. Não, graças a Deus, não sentou ninguém do meu lado e tudo. Mas naquela época, Jadson tava em alta. O Guerreiro, então, fenomenal. Aí teve um gol, uma falta lá, né? Aí os caras aqui do meu lado, vai ser gol! Aí eu comecei a filmar. Falei, vai ser gol. Aí o Jadson mete o primeiro gol de falta lá no gol do Danúbio. Aí aqui era fiel torcedor, do outro lado. Aí
organizada bem longe, né? A Gaviões da Fiel bem longe, assim. Primeiro gol do Jadson de falta, eu filmei no meu celular e eu gritava, e eu desesperada. Aí assisti o primeiro gol do Guerreiro, e aí acaba o primeiro tempo. Começou o segundo tempo, não deu 5 minutos, ela dá um toque no meu celular, eu tive que sair do estádio. Aí eu saí do estádio, eu escuto a galera gritando de novo, segundo gol do Guerreiro, e eu sem assistir, 3-0 pro Corinthians. Quando eu entro no metrô, meu celular apita. Terceiro gol do Guerreiro. O cara fez um hat-trick que eu não vi, velho. Aí me arrependo amargamente até hoje. Aí, como eu já sabia a manha de ir pra São Paulo, eu falei, próxima vez eu vou nas férias. Fui nas férias, assisti Corinthians e Santa Fé, assisti Corinthians e Cerro Porteño. No do Cerro Porteño, minha tia não foi comigo, saí de lá quando o jogo acabou. Danilo fez um gol no final. O metrô tava lotado, mas chegou no Palmeiras Barra Funda, não tinha ninguém. Eu olhei nos aplicativos do ônibus, não tinha mais ônibus pra freguesia do lado. Aí eu falei, é agora que eu vou dormir aqui. Vou sentir a sensação agora de dormir bem aqui. Sorte que o cara que tava encerrando uma corrida, eu ia pegar um táxi, eu não tinha muito dinheiro, mas pra freguesia do Hora é muito longe. E aí o cara, não, eu tô encerrando, minha esposa já tava esperando e tudo mais, eu te levo. E eu não paguei nada. Porra. E eu não paguei nada. Eu falei, ô senhor, obrigada São Jorge. E aí, só alegrei, nunca mais consegui voltar lá em São Paulo. Inclusive, sinto muitas saudades. E esses 2 jogos que eu fui, eu já fui na organizada. Eu já fui na Gaviões da Fiel. Eu tava lá só sentindo o cheiro da verdinha aqui passando. Né? Mas tava tudo tranquilo. Aqui era Gaviões, aqui era a camisa 12, a Chopp um pouco mais pra lá. E eu bem no meio. Mas assim, uma experiência inenarrável. Tipo, eu estar ali e bem naquela parede tá o Cássio, né? E aí eu falei, caraca, velho, o Cássio, assim. Cássio. Mas assim, de todas as vezes que eu fui lá, apesar de... Aí fui no Parque São Jorge, assisti jogo de futsal, quase a mesma energia que tem dentro do estádio, até porque cabe bem menos, né? Mas a galera sempre comparece, as torcidas organizadas sempre comparecem a esse tipo de jogos. E, tipo, quando eu tava lá, eu não consegui fazer o tour. Não consegui fazer o tour do Corinthians. Acho que é uma das coisas que eu mais me arrependo. Tipo, de não ter ido pra São Paulo e ter tirado um dia pra fazer o tour. Não conhecer também o Morumbi é uma das coisas que eu queria. O Pacaembu da mesma forma, porque eu já entrei no Allianz. Nesse parque eu já entrei. Assisti o jogo do Palmeiras e Ferroviário. Obrigada, obrigada. Mas eu assisti. No estádio não é essas coisas todas, não. Inclusive, mandar aqui um beijo grande pro palmeirense. Crisano, meu primo querido, que é fotógrafo do Corinthians. Oi. Bom, ganhou meu respeito. Ele ganhou meu respeito aí agora. Gente, e quando o Corinthians Fut 7 veio pra cá, eu não tava aqui. Foi minha da pressão. O Otílio ganhou uma camisa do Corinthians, tá? O Otílio ganhou uma camisa do presidente do Corinthians do Fut 7 e eu não estava aqui. E por eu não estar aqui, eu não ganhei. Falei, tô revoltada, peraí, vamos voltar bem pra essa competição, vamos. Fiquei chateada. Tu não percebeu que mais a gente tá de Flamengo, né, irmão? Aí, escolhas rubro-negras. Mensagem subliminar. Só entende quem é. Aproveitar o beijo aí que estão mandando, vou mandar um abraço para um amigo meu que tá lá em Paris assistindo a gente. Jack Chan, um abraço, viu, Jedes? Tamo junto, viu, meu brother? Então, gente, houve um equívoco aqui. A gente teve que fazer um corte, tá? A gente não vai colocar pra vocês verem. Tinha muito spoiler. Pois é, exatamente, muito spoiler. Tinha muito spoiler, mas vamos voltar enfim. aqui para o nosso papo com a Fernanda Moura. Fernanda, e a vida de goleira, como anda? Parada. Abandonada, jogada às A traças. Superliga não deixa, não. A Superliga não me deixa mais, sabe? Tipo, eu tentei até treinar com o Cordova, né? Tipo, acho que eu treinei com ele umas 4 vezes. Pesado. Olha, agora eu sei o que o Nicolas passa na mão daquele cara. Mentira, eu não sei nem de 1% do que ele passa, mas o treino dele é muito bom. Véi, tipo assim, você realmente evolui como profissional. Eu é porque realmente larguei. Tipo, eu vou ficar treinando pra goleira pra quê? Se eu não vou mais jogar. Entendeu? Não é algo que eu almejo como as meninas. As meninas têm um sonho de jogar em times, de sair daqui e tudo mais. Eu não, entendeu? Eu jogo mais por hobby. Eu jogo mais pra me divertir. Jogo mais, tipo, numa pelada transmissão e arbitragem, né? Fora o último campeonato de Valença, eu não joguei mais. Acredito que foi minha última competição, foi lá em Valença, que fui vice-campeã com as meninas do Estrelas. E só. Não voltei mais a jogar.
Mas continuo gostando bastante. Toda vez que eu tô na Superliga, que a bola sobra bem ali, eu falo pro árbitro, chuta aí. Aí eu vou lá pro gol, sem luva, sem nada. Aí ela fala assim, tchaqueta, Fernanda. Eu falo, só um pouquinho, vai. Aí os meninos ficam chutando de longe. Eu falei, aí, consegui defender. Então, assim, ainda é uma paixão. Ser goleira é uma paixão e não vai sair de mim. Mas eu não tenho mais aquela vontade de estar no gol, como eu tenho a vontade de fazer o futsal feminino. É diferente. Entendi. Em relação voltando só um pouquinho, a Copa do Nordeste. Na minha visão, quando o Sampaio foi campeão, né? De certa forma, eu entendo que tu se sentiu um pouco responsável pelo time tá ali, né? Por quê? Porque se tu não tivesse organizado a Superliga, com certeza o Sampaio não teria conquistou, né? Aí que vem a questão. Houve algum agradecimento por parte do Sampaio? Fernando, obrigado por ter organizado. Eles sempre me agradecem. Tipo, a maioria dos times chegam pra mim e agradecem em relação a tudo que eu faço pelo esporte feminino, principalmente pelo futsal. O Leandro, ele, não sei se foi em alguma das postagens ou se foi no direct ou foi por mensagem do WhatsApp, não lembro, não me recordo, real. Mas ele agradeceu pelo que eu tinha feito, que aquilo ali realmente não é um trabalho fácil e não é. Quem achar que organizar a competição é fácil, não é. Mas a gente sabe a dedicação e do tempo que a gente tem que ter livre para aquilo dali. Porque, tipo, poxa, sábado, 4 horas da tarde, podia estar na minha casa deitada, assistindo um filme. Sábado à noite, que às vezes lá entra à noite também. Eu poderia estar em algum evento trabalhando, porque eu podia estar ganhando dinheiro em um evento. Porque, como você falou, sou multifunções. Trabalho com evento, trabalho no Samba do Bruce, trabalho... Inclusive, um abraço para meus amiguinhos. Trabalho no Samba do Bruce, trabalho com o Léo da Quanto, né? Que às vezes tem aí a BTS, o Pagodinho, enfim, outros eventos que ele realiza. Então, assim, eu trabalho muitas coisas. E aí eu abdico do meu tempo, que eu posso estar em casa, pra estar ali, me dedicando a algo que não é só pra mim. A visibilidade não é pra mim. Eu não quero uma visibilidade pra mim. É uma visibilidade pras meninas. Quem merece seu foco são elas. Óbvio que há um agradecimento por trás. Eu tenho certeza que no meu primeiro ano eu não esqueci de agradecer nenhuma pessoa que esteve comigo naquele primeiro ano, porque eu sei o quanto que foi crucial para eles terem me ajudado. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu guardo muito bem o nome das pessoas e o que elas fazem por mim ou o que elas não fazem. Ou quando me viram as costas, ou quando me dizem não. Então, eu guardo muito todos os momentos que eu passo. E aí... houve o agradecimento das meninas porque elas sabem da importância da competição, elas sabem da importância e do respaldo que ela tem dentro da Futebol 7 Brasil. Eu converso com o Hugo às vezes, inclusive ele me mandou 2 camisas que eu nem esperava. Obrigada, Hugo, parceiro, valeu! Eu converso com o Hugo, aí até falei, tipo, ia ter uma competição para encerrar do feminino lá em Curitiba, dia 9 e dia 10 de Curitiba, aí ele tinha mencionado o Daniel para poder patrocinar o Oeste é de São Paulo. E aí, por que não vai nenhum time do Piauí? Porque não tem investimento. Vocês imaginam levar um grupo de 20 meninas daqui para Curitiba? Caríssimo, caríssimo. Nem de ônibus, as meninas iam passar 2 dias dentro do ônibus para poder chegar lá. Mesmo que a gente conseguisse um ônibus, eram 2 dias para chegar lá e iam chegar lá extremamente fadadas para jogar 2 dias de campeonato. Entendeu? Que não podia ter recovery, porque nem toda equipe, nenhum time feminino tem recovery para as meninas se recuperarem, fazer uma maratona de jogos como faz os meninos do masculino. Vê como não era puxado as meninas 1 hora da tarde jogando a Nordeste Cup, 1 hora da tarde aqui em Teresina, no mês de março, não, foi final de abril, foi dia 29 de abril. Dia 29 de abril é insuportável 1 hora da tarde, imagina nesse período agora que é muito mais seco, que é muito mais quente. Então, assim... Elas tiveram uma maratona de jogos que elas não são acostumadas a ter na Nordeste Cup. E ainda teve o brasileiro A3, né? Ainda teve o brasileiro A3. Então, assim, as meninas que jogavam lá tinham que correr pra poder jogar. E eram em 2 campos diferentes. Começaram jogando na Arena Bendita. E tinha outra que vinha aqui pro de resenha. Então, assim, é puxado. E as meninas... Aqui a gente não tem costume de jogar assim. Não tem. É um jogo... 3 horas, é um jogo 4 horas, 5 horas, é um jogo 7 horas da noite. E além de ser sábado. Só um jogo por semana, né? É só um jogo por semana. A gente que joga, né, o tempo todo sente, entendeu? Que treina, a gente sente. Que tem que ter um pessoal, um apoio para se recuperar.
A alimentação tem que ser diferenciada também para se recuperar mais rápido, para poder tá pelo menos 80% no jogo do dia seguinte. Justamente. Daí a gente tira. Então, assim, a Nordeste Cup foi um desafio para as meninas. Aí eu recebi mensagem de representante de time falando sobre a Nordeste Cup, sobre a forma de disputa da Nordeste Cup. Falei, mas se você acha injusto, não é para mim que você tem que reclamar. Você tem que reclamar pro Hugo. Porque você imagina eu ter feito a melhor campanha da primeira fase, passar direto para as quartas, e o time que teve a pior campanha, que no caso foi o segundo e o terceiro, teve a repescagem, teve chance de chegar na final. Tipo assim, o meu time foi brilhante no primeiro momento. Conseguiu já a vaga direto. Mas aí o outro time ele teve que jogar mais uma vez do que tu. Entendeu? E ele passou. Aí ele jogou de novo e passou de novo. Aí ela falou assim, mas é porque debocharam, dizendo que essa era a estratégia delas. Se tivesse sido, qual o problema? Tipo assim, se eu tenho chance de perder a Superliga não elimina ninguém na primeira fase. Se eu quiser, entre aspas, perder todos os jogos e ficar em último lugar, o máximo que eu vou saber é que eu vou pegar o segundo lugar da próxima chave. É o máximo que eu sei. Entendeu? Então eu tô arcando com a minha responsabilidade de pegar o segundo lugar, que no caso vai ser o segundo melhor time da chave. É só isso. E se tivesse sido uma estratégia, que eu acredito que não foi realmente por questões de elenco, por não ter, eram competições que estavam ali rolando na hora e não podia estar, aliás, todas as meninas e tudo mais, eu não posso fazer nada. E aí, mas é porque tu representa o futsal feminino. Velho, eu represento o futsal feminino aqui no Piauí. Eu regulamento a minha competição. A Nordeste Cup não é minha. Eu tô na organização do evento, mas como uma pessoa que eu tô trabalhando. Certo? Eu sou subordinada. Funcionária. Eu sou funcionária. Sou ureia. Eu não mando em nada. Então, assim, eu entendo o seu posicionamento, mas eu não posso fazer nada a respeito. Se fosse na minha competição, eu poderia fazer alguma coisa. Mas na Nordeste Cup, eu não posso fazer nada. A mesma coisa com a competição da Copa da Liga. A Copa da Liga vão ser 4 times com três equipes cada um. Passa o primeiro de cada um, o primeiro colocado passa para as quartas. O segundo e o terceiro de cada grupo vão disputar entre si, para mais 4 vagas, certo? Certo. Aí vai lá, o terceiro, fiquei em terceiro lugar e vou pegar o primeiro. Eu tenho chance de passar para a semi? Tenho chance, mesmo não tendo a melhor campanha. Então, assim, não é injusto. Eu não acho injusto. Eu acho que se você tem um time bem consolidado, você tem a condição de melhorar seu time a cada jogo, certo? Se você teve, se em 3 jogos tu conseguiu vencer, ou se em 3 jogos tu conseguiu vencer 2 e conseguiu passar como primeiro da chave, ótimo. Mas por que tu não, quando tu pegou um time mais forte, tu não vai conseguir enfrentar? Tá entendendo? A responsabilidade do time. O outro não tem nada a ver, ele cumpriu o papel dele. Pra quem achar que ele fez por estratégia, vai olhar lá o jogo do Bahia contra o Sampaio Corrêa, a confusão que não foi. Ali foi jogo assim mesmo, que a Toinha decidiu nos finaizinhos ali. Ela meteu um gol, tava empatado, e ela conseguiu meter um gol entre a trave e a goleira, que eu não tinha visto nem que tinha aquele espaço. E ela conseguiu colocar a bola lá. Então, assim, o futebol às vezes ele não é justo. O futebol às vezes nem é justo. Às vezes nem sempre quem ganha é que merecia ganhar. Mas o que vale é a bola no fundo da rede, então não tem muito o que fazer. Aí eu juro por Deus, eu tive que escutar, óbvio que eu não escutei 2 horas da manhã, mas era de madrugada quando a pessoa me mandou um texto e um áudio de 5 minutos questionando sobre isso. Falei, gente, mas não é comigo. Não é comigo. Eu não posso chegar assim pro Hugo e falar, olha, eu acho que você deve mudar. Porque a mesma coisa acontece com o masculino. O masculino passava e tinha repescagem. Acredito que até o Espartano foi pra repescagem. Teve outro time também que foi pra repescagem. O regulamento do feminino é o mesmo, é o mesmo do masculino. É o mesmo. O Espartanos foi pra repescagem, ganhou a repescagem, enfrentou, se eu não me engano, o Resenha, perdeu pro Resenha. O Resenha foi pra semifinal, perdeu pro Uruguai. Não, eles perderam na semifinal, não, foi na final. O Resenha? Foi, não foi não. Foi na semifinal. No final foi o Uruguai e Bendito. Foi? Foi mesmo, olha só. Ainda teve isso daí, que eu não tava me recordando, ganhou não. Do Resenha na semifinal. E o Bendito perdeu pra eles nos pênaltis. Foi, nos pênaltis. E foi uma disputa de pênalti assim que eu pensava que não ia se acabar mais. O Bendito não sei o que é que tem nele, não. Quando chega em questão de pênalti, tá na hora de uma rezadeira pro time. Juro por Deus. Mas enfim, foi questionado justamente isso. Então assim, é muito difícil às vezes você olhar
conseguir entender que existe o estadual, que é eu que faço pela federação, e a Nordeste Cup, que é a Futebol 7 Brasil, que é a organizadora, eu não tenho nada a ver. Entendeu? Então, assim, não é questão de justiça, é questão de regulamento. Você tava jogando já sabendo como é que ia ser a forma de disputa. Justamente. Aí a hora de questionar é no início da competição. Isso. E ou tentar então mudar, time. Ou então sabendo que não vai colocar o mudar. time. Porque o Hugo não quer que mude nada, entendeu? Não, o Hugo, É ele do faz jeito dele ou do jeito dele, o Hugo pronto. faz a competição dele da forma que ele acha correto e da forma que ele acha mais justo, entendeu? Ele não vai deixar representante A ou B mandarem na competição dele, até porque se for isso, fica avacalhado, entendeu? Qualquer um que possa meter o dedo e mudar, não dá certo. Então, a Nordeste Cup foi importante. O Sampaio recebeu o convite por conta... Na verdade, o Bendito recebeu o convite por conta de já ter participado de uma competição da Futebol 7 Brasil, o Sampaio porque foi campeão da Superliga e o Atlético Saideira porque, como era pro campeão e o campeão já tinha recebido o convite, ele recebeu a vaga no lugar do Sampaio, né? Então, esses 3 times daqui do Piauí. E assim, o Atlético Saideira é um dos times bem organizados que nós temos aqui. O Saideira, ele é um time que tem as meninas muito bem colocadas ali em relação à organização, ao respeito ao futsal. É uma equipe que respeita muito a modalidade, entendeu? Que não gosta de criar muito alvoroço em relação a nada. É um dos representantes que eu mais tenho facilidade de conversar, de modificar alguma coisa que possa ser modificada. E aí elas receberam esse convite. Então tava ali um time que nunca pensou em jogar um campeonato nacional, vamos dizer assim, jogar, entendeu? Então abriu muitas portas para poder verem o que é o futsal daqui do Piauí. Na Copa do Nordeste, o Sampaio foi disputar um outro no Rio de Janeiro, né? Foi Taça Brasil. Mas foi agora, foi nesse ano. Foi esse ano já. Sim. Esse ano... Perdão. Esse ano eles tiveram vários patrocinadores lá onde foi atrás e conseguiram aí as passagens aéreas para as meninas para o Rio de Janeiro. Lá eles tiveram 2 oportunidades de avançarem, né? Na primeira eles saíram, eu tava viajando, era a época do meu aniversário, eu tava viajando, mas eu assisti o jogo, né? E se classificaram também para a Taça Brasil. E aí na Taça Brasil eles também perderam, acho que nos pênaltis. Mas foi um jogaço, eles representaram bem o Piauí lá. E acredito que próximo ano mais equipes possam, vamos dizer assim, dar a cara a tapa para poder também. O problema é um investimento alto. É um investimento alto para você querer fazer isso. Com certeza é. E se mais times colocarem, como Resenha que não tem, Espartanos que não tem, outros que não tem, vai abrir portas para aparecer mais jogadores. São as mesmas, assim, as melhores realmente vão para esses times que são maiores. Justamente. Né? Aí quando as melhores saem, as outras vão ocupar as vagas e vai aparecer mais atletas. Assim, importante isso aí. Foi como eu falei, se eu tivesse dado a oportunidade, eram 16 equipes que estariam participando da Superliga. Óbvio que nenhuma com a estrutura e nem com a visibilidade do Espartanos, Bendito, Sampaio, e eu coloco o Sampaio entre eles porque eu também interligo a questão do masculino, né? Então, nossas 4 referências do masculino são essas. E a do feminino também poderia ser. Então, imagina aí o Resenha criar um time, colocar a Eliane, Silene, colocar a melhor goleira, fazer um time ali, cara, com o melhor treinador que foi o Gutierrez do ano passado, fazer ali e montar uma equipe realmente foda pra caramba, né? E aí, disputar vários campeonatos nacionais e sair ganhando as coisas por aí como o masculino não faz. Aí vocês imaginam que não seria o futsal feminino aqui no Piauí depois disso. As meninas realmente se desinteressariam pelo futebol. O futebol hoje ele só é feito porque a federação daqui ela é obrigada a fazer. É obrigatório. Na minha visão é igual futsal. Ela é obrigada a fazer. Até o futsal aqui tá em decadência. Eu não vejo competição feminina aqui de futsal. Nunca mais vi. Na verdade, eu nunca nem vi. Não vou mentir. Entendeu? É muito complicado. Então, a partir do momento que a gente precisa... outra coisa. O que o futsal masculino tá ganhando hoje, que é a visibilidade de uma TV aberta, para conhecerem muito mais, o futsal feminino também precisa. Sabe por quê? Porque, apesar da federação tá fazendo o lançamento da D-Liga 2024, que inclusive tô ansiosíssima para começar,
É uma das competições que mais eu me animo quando começa, porque eu tenho interação com todas as pessoas que estão ali. Eu gosto bastante de estar conversando daquele ambiente, daquela atmosfera do jogo e tudo mais. O futsal feminino, eu até conversei com a Glória um dia desses sobre o futsal. Falei, Glória, bora, cadê as reportagens sobre o futsal feminino? A gente tá na rodada tal, vai começar as quartas de final e tudo mais. Então, assim, a gente teve jogaços agora nas oitavas, vamos para as quartas agora, amanhã já, no caso. E a gente precisa disso também, porque minha tia não conhecia o que era futsal. Muita gente não sabe nem o que é futsal. Futsal é a mesma coisa do society, da pelada, entendeu? É. Assim, então, assim, ninguém sabe, às vezes, nem a diferença, né? Do que é o futsal para o que é aquela pelada que a galera faz lá quando fecha um aluguel de campo, entendeu? Com certeza. Então, a gente precisa conhecer mais o esporte para poder aprender a amar, porque às vezes a gente escuta reclamação de cara que não sabe nem o que é o futsal. A gente tá lá em cima na cabine e fica escutando um monte de reclamação dos palpiteiros aqui do lado, que às vezes não conhece nada da regra, não conhece nada do futsal em si, do porquê que faz isso, do porquê que é com o pé, que não é mais com a mão, do porquê que é pênalti, não é mais shootout, do porquê que tem shootout. Ninguém, entendeu? Então, assim, porque que cinco faltas individuais exclui a pessoa, mas não expulsa. Traduzindo, se o Danilo tiver 5 faltas individuais, ele vai ser excluído do jogo. Mas é uma expulsão? Não é. Ele vai voltar no próximo jogo normalmente. Diferente da expulsão. Que se ele for expulso no próximo jogo, ele não vai poder jogar. Então, assim, existem regras do futsal que são bem mais rigorosas do que o futebol. E que muita gente desconhece. E nem são obrigados a conhecer. Mas são detalhes que você consegue, a partir daquele momento, aprender a apreciar de uma forma diferente o futebol. Hoje em dia eu vejo muito mais mulheres assistindo porque gostam de assistir, não é só porque estão acompanhando o namorado, não é só porque estão acompanhando o marido. Hoje existem pessoas que vão realmente para assistir porque gostam de assistir o futebol. E é isso que eu gosto de ver, de mulheres que se interessam em assistir futebol porque acham bonito, porque aquilo dali para elas é um passatempo de prazer, é um lazer realmente. Com certeza. Pois, Fernanda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter participado. O papo estava muito bom. Não, tá? se deixar a gente fala aqui o dia inteiro. Realmente fala. Te agradeço de verdade, você sabe, você é referência. Referência como pessoa, como profissional, em tudo. Então, te agradeço muito por ter entrado nessa com a gente, né? Não, que é isso. O agradecimento é todo meu, até porque abre espaço para conhecerem muito mais a Superliga Feminina. Sim. A gente, às vezes, nem sabem quem tá por trás de tudo que acontece, do que acontece também. Como eu falei, não meço agradecimentos para a federação, pro Darlan, pro Rafael, pro Otílio, que sempre estão ali dando aquele suporte pros meninos da transmissão, o Matheus, o de Assis, o Alex, que às vezes ele tem que dar uma de cameraman, já deu até de narrador. O coitado do Alex foi ser narrador, ele olhava assim pra mim, Fernanda, tu narra o próximo. Eu falei, não tem problema, amiga, a gente se ajuda. Então, assim, apesar de ser à frente da organização da feminina, eu tenho um suporte muito grande, eu tenho uma rede de apoio muito grande atrás disso. E acredito que para 2024 os projetos são muito maiores. Tudo que a gente idealiza, a gente tem a capacidade de concretizá-los. E a maior frase que eu já aprendi com o Darlan só vive o propósito quem suporta o processo. Então, Realmente. hoje, o que ele está plantando hoje, ele sabe o que ele teve que passar lá atrás. Sabe que teve que escutar. Isso, o que ele teve que escutar, o que ele teve que passar. Então, ele sabe muito bem que ele é merecedor de tudo que ele está vivendo hoje. E eu tenho certeza que aqui é da mesma forma. Vocês estão construindo algo muito importante para o nosso futebol, para o nosso futsal. E aqui vai ser gigante. Eu tenho certeza disso. Vocês Amém. são pessoas maravilhosas. Aqui, se a gente deixar, a gente pode conversar até amanhã. Mas aqui é um lugar que vai abrir portas também para muitas pessoas que precisam. A gente até mesmo conhecer a fundo o que elas realmente representam. Com certeza. Então, só para encerrar, Fernanda, essa sacolinha, pegue aí, viu? Uma lembrancinha aí do programa. De agradecimento. De agradecimento. Mais uma vez, obrigado, viu? Gente, olha isso!
Como eu não bebo muita cerveja, Só de ver seu suco, né? sua Eu água. não bebo muita cerveja. É, assim, ela é gasolina, né? Mas cabe certinho aqui um todinho, né? Gente, olha que lindo. Ai, que eu amei. Obrigada, gente. A gente é que agradece aí, Perfeito. viu? Muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui. E saiba que vai vir uma medalha da Superliga pra cá desse ano, tá? Vai, uma né? medalhinha vai ficar aqui no expositório de vocês Pronto, também. vamos separar um espaço para ela. Eu já tenho aqui um Inclusive, brinde aqui de temos aqui Espartanos, pra ó. vocês verem. Federação. Essa aqui foi a do ano Do ano passado. passado. E essa daqui é as medalhas do ano passado. Acredito que o modelo vai modificar bem pouco desse ano, mas É linda. essa aqui é linda. Muito Maravilhosa. linda. Tá E essa é a aí. taça do ano passado também. Bonitão na taça. Viu? Oi, gente, com essa a gente encerra por aqui mais um episódio desse podcast. Não esquece de se inscrever no canal, por favor. Pelo amor de Deus. Deixa o seu like, né? Isso mesmo. Comentem compartilha. bastante. Se E puder sigam nas redes compartilhar, sociais, com no certeza. @podcastpi, Instagram e YouTube também, viu? Esse podcast PI. Se não aparecer lá, você vai lá que o Google corrige, viu? Tá aí bem embaixo lá esse podcast, viu? É isso. Galera, obrigado, viu? Fernanda, mais uma vez, muito obrigado Eu que por estar agradeço aqui. vocês. Com essa a gente encerra. Tchau. Tchau, tchau, obrigado. Pour out the bubbles, we holding our liquor down. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get on my section, don't bother with lanes. I'm watching these bodies round.